Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vim aqui nesta manhã de graça dizer para você, para mim, para nós todos, para nós nunca deixarmos de sonhar. Mesmo quando nós realizamos um sonho, a partir daquele sonho a gente não deve deixar de sonhar, pelo contrário, temos que continuar sonhando, porque isso nos dá vida, né? Nos traz alegria, nos traz vigor para a nossa alma, para o nosso corpo, né? Renova nosso espírito. Gente, hoje eu quero ler junto com vocês uma passagem bíblica maravilhosa que o Senhor colocou em meu coração. Está lá no livro de Salmos 126. Acompanha comigo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Gente, hoje eu levantei, meditando na palavra do Senhor e lembrando da história de José do Egito, Nós sabemos que Deus colocou no coração de José do Egito sonho, para que ele pudesse sonhar, porque quando é Deus que coloca um sonho em nossos corações, nós podemos ter a convicção, a certeza de que este sonho será realizado. Muitas das vezes nós ficamos como José, esperando os sonhos de Deus se realizar. E esse sonho demora, mas pode ter certeza que se você também confiar como José confiava em Deus, este sonho vai ser realizado. José passou por várias tribulações, A partir do momento que Deus colocou um sonho no coração de José, ele recebeu este sonho com muita alegria, com muito vigor, com muita satisfação em seu coração. Tanto é que ele, de tanta alegria que ele estava em seu coração, com este sonho que Deus havia lhe dado, com essa alegria, ele foi delatar o seu sonho aos seus irmãos. Irmãos estes, que já está sentindo muito ciúme de José, porque o pai de José o amava demais, porque era um filho de sua velhice. E, além disso, o José era muito novo perante os seus irmãos, Todos os seus irmãos eram bem mais velhos do que ele. O único mais novo era Benjamim, que era o caçulinha da casa. Mas José ainda era novo, José estava na faixa ali de seus 17 anos, um jovem, adolescente ainda, quando ele teve um sonho, em que eles estavam no campo, recolhendo ali feixes de trigo, e onde o feixe de seus irmãos se prostravam diante do feixe de José, Deus já estava ali mostrando que um dia José seria um governador, um governador. E detalhe, esses feixes, de trigo eram feixes de alimento, alimento. Então Deus já estava mostrando um sonho que iria acontecer lá na frente, onde José, quando foi eleito, governador por Faraó, ele pôde ali, através das suas habilidades que Deus havia lhe dado, recolher o quê? Alimentos, em depósitos, para que quando viesse o tempo de fome, eles tinham
não só a provisão para todo o Egito, mas para toda a província do Egito, como para todos aqueles que iam, né, comprar no Egito. Ainda tinha estoque suficiente para poder estar ajudando todo este povo, né, que estavam ali precisando daquele alimento para não perecer de fome, né? Então Deus já havia ali mostrado não só o sonho que um dia os irmãos deles iriam estar ali diante de José, né? Ou seja, José iria ser maior do que seus irmãos, porque José passou a ser um governador, né? Deus já tinha colocado esse sonho no coração dele desde quando ele era adolescente ainda. Como Deus também estava mostrando em questão de tempos. Depois José teve outro sonho, onde ele sonhou com a lua, com o sol e com estrelas, né? E com as estrelas. Isso aí significava o quê? Significava tempo, sabe? E esse tempo que é o sol, a lua, as estrelas, quem fez o sol, a lua, as estrelas, né? Quem fez todo o universo, quem criou o mundo, quem, né, formou eu, você? Foi Deus. Então, quando Deus mostra esse sonho para José, através do sol, da lua e das estrelas, ele está mostrando que é tudo no tempo do Senhor, é no tempo de Deus que esse sonho iria ser realizado, né? Mas nós, por sermos seres humanos, muitas das vezes nós somos ansiosos, queremos que os sonhos aconteçam no nosso tempo. Mas olha para você ver, José teve um sonho aos 17 anos. Se Deus realizasse esse sonho para José imediatamente após Deus ter colocado esse sonho em seu coração, o que iria acontecer? José, com 17 anos, não tinha habilidade ainda para governar, né? Não teria passado o processo que ele passou. O processo foi muito doloroso para José, né? Você vê que os seus próprios irmãos tentaram contra a vida de José, mas Deus protegeu a vida de José. O tempo todo Deus estava ali com José. Deus era com José o tempo todo. Por quê? Porque José confiava em Deus. E ele cria nas promessas do Senhor, né? E seus irmãos o julgaram onde? Num poço. Jogaram José num poço. Quantas vezes nós, como seres humanos também, sentimos que estamos lá no fundo do poço? Olha, mesmo que você agora, neste momento, esteja no fundo do poço, creia. Creia que Deus é contigo. Creia que Deus vai te dar o livramento e Ele vai te levantar e um dia você vai estar por cima, recebendo todas as promessas que Deus lhe prometeu, né? Como se não bastasse jogar José num poço, que eles queriam matar José, o que eles fizeram? Como Deus estava protegendo a vida de José, eles acabaram vendendo José como escravo. Gente, José passou de filho querido, né? Filho do papai, tendo de um a tudo aquela proteção, né? Na casa dele, aquele conforto do pai, tirou José da zona de conforto dele, para colocá-lo numa área onde ali ele passaria a servir os egípcios como escravo, né? Ele foi morar na casa de Potifar, né? Ali o capitão ali lá de Faraó, né? Ele foi morar lá na casa de Potifar. E ali ele passou a trabalhar na casa de Potifar. Mas ele, mesmo como escravo, José, por ser uma pessoa que honrava a Deus em primeiro lugar, ele passou a honrar o seu Senhor também, a ponto de achar graças aos olhos de Potifar e Potifar deixá-lo governar dentro da casa dele, né? Então, aonde José colocava as plantas dos seus pés, como ele tinha o Senhor como prioridade na vida dele, tudo que ele fazia para com o Senhor. Então, ele fazia com excelência, com humildade no coração. A pessoa que é humilde, ela consegue crescer na vida. A pessoa soberba, Deus acaba
derrubando soberbos. A pessoa humilde, Deus abençoa. Então ela cresce em conhecimento, em graça, em sabedoria, né? Então foi o que aconteceu com José, mesmo ele sendo escravo. Deus deu-lhe graça de crescer, né? De crescer na casa de Potifar. E ele estando ali, mesmo como escravo, o que aconteceu? Ele foi tentado. Quantas vezes, né, nós também somos tentados, né, a cair na tentação do maligno, do mal, agir com maldade, né? A mulher de Potifar foi tentar José, né? Querendo ficar com José, mas José, primeiramente, como temor ao Senhor e também como honrava não só a Deus, mas honrava também o seu senhor Potifar, ele não caiu nessa tentação, ele não se deixou a ser seduzido pela mulher de Potifar, né? E olha o que aconteceu com ele, aconteceu outra injustiça, ele foi parar na prisão por causa disso, né? E você vê, ele fez o bem em não ficar com a mulher de Potifar, e mesmo assim Potifar o mandou para a prisão, né? O mandou para a prisão, e mesmo ele dentro da prisão, ele lhe servia com graça também ali dentro, né? Mesmo ele ali dentro, Deus pôde usá-lo também para poder, ele começou a governar ali dentro da prisão, mesmo como prisioneiro, escravo e prisioneiro. Olha para você ver. Então ali ele estava com o jugo dobrado nas costas dele, né? E ele carregando aquela injustiça em seu coração, nas suas costas. Ele podia falar assim: não, eu não acredito mais em Deus. Nossa, olha onde eu estou, né? Olha onde eu vim parar. Por mais que eu tento ficar justo diante de Deus, diante dos homens, as coisas só vão piorando para o meu lado. Quantas vezes nós temos esse sentimento também, né? Quantas vezes nós temos esse sentimento também? Mas José, ele não desistiu de servir ao Senhor, de estar todo o tempo mostrando para todos que ele servia só um Deus, num lugar onde as pessoas serviam vários deuses ao mesmo tempo. Até sapo era Deus para eles, né? E José ali servindo o seu único Deus, sabe? E com isso, ele pôde ali interpretar sonho de 2 prisioneiros que chegaram naquela prisão, né? Que foi um padeiro e um copeiro de Faraó. E ali ele pediu para que o copeiro lembrasse dele perante Faraó, né? E o copeiro esqueceu de José. José ainda continuou mais tempos ali, ou seja, o tempo de Deus ainda não havia se cumprido na vida de José. Até porque, se o copeiro tivesse lembrado de José, assim que ele saiu da prisão, José, o máximo que iria ser ali na casa de Faraó, seria um ajudante de cozinha lá lavar os copos para o copeiro. Não é verdade? Mas no tempo certo, quando foi o tempo de Deus, que Deus sabia que um dia haveria fome ali naquela região, né? Haveria fome na terra. E aí no tempo certo, Deus pôde dar o sonho também para Faraó, né? Para que se cumprisse o quê? O sonho que um dia Deus deu a José, né? E ali Deus pôde dar o sonho para Faraó, onde José pôde interpretar o sonho de Faraó, que haveria 7 anos de bonança na terra, farturas, e depois viria 7 anos de fome, né? E José pôde interpretar o sonho de Faraó, onde Faraó o tornou governador do Egito. Olha para vocês verem, uma pessoa que estava como um prisioneiro, escravo e prisioneiro na terra do Egito, no tempo de Deus, ele passou de escravo e prisioneiro para governador do Egito. Sabe, o tempo de Deus, quando ele vem na nossa vida, ele vem assim, ele vem como um milagre, ele vem para mostrar que é Deus que faz e realiza todos os nossos sonhos, todos os nossos querer, tudo aquilo que ele coloca em nosso coração. Quando é de Deus e você pede confirmação, pode ter certeza que quando o sonho de Deus vier sobre a sua vida, ele vai vir com grande glória,
sabe? Porque o Deus que servimos é o Deus de maravilhas. Não perca sua fé em Deus, não perca a esperança, não desista dos seus sonhos. Sonhe sempre, sabe? E sempre que nós realizamos um sonho, né? Eu tenho um sonho de comprar uma casa própria. A gente compra a casa própria. Aí a gente para de sonhar. Não para, né, gente? A gente continua sonhando, que a gente sempre quer mais e mais. Por que a gente quer sempre mais e mais? Isso é a nossa natureza mesmo, porque nós temos que crescer. Deus nos fez para crescer. Deus nos fez para poder adquirir o melhor dessa terra. Então, por isso que Deus permite que nós venhamos a sonhar. Ele permite sonhos em nosso coração para que nós venhamos sempre almejar cada vez mais e mais o melhor de Deus nessa terra, né? Que nós não venhamos a ser egoístas, gananciosos, mas que nós possamos a sermos pessoas que venhamos a crescer no conhecimento, na graça do nosso Senhor, andando sempre de glória em glória, pedindo Deus sabedoria, para que nós possamos realizar os nossos sonhos e poder ajudar as pessoas também a realizarem os sonhos delas, né? Que em nome de Jesus você também possa realizar o seu sonho com graça, com conhecimento, né? Que você possa estar sempre ali se alimentando do quê? Da palavra do Senhor. Esse aqui que é um alimento que alimenta não só a nossa alma e o nosso espírito, como traz também alimento para o nosso corpo, né? Nos traz saúde. Porque quando você tem conhecimento na palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, ela é viva e eficaz em nossas vidas. Então ela serve para toda a área da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, sentimental, amorosa, né? É um alimento completo, é a palavra do Senhor, é o nosso manual de vida. Vemos que Deus realizou o sonho de José a seu tempo, né? Ao seu tempo. José, quando Deus colocou o sonho em seu coração, José tinha apenas 17 anos. E quando José se tornou governador do Egito, ele tinha 30 anos, né? Ou seja, passou-se 13 anos ali, José, né, naquela labuta ali, sendo escravo, prisioneiro, mas não deixou de acreditar nos sonhos que Deus havia colocado em seu coração, né? E aquilo que José sonhava também, ver seu pai novamente, ver seus irmãos, Deus realizou o desejo do coração de José também. Deus realiza o desejo de nossos corações, sabe? Quando é do Senhor, quando Deus aprova, pode ter certeza que Ele vai realizar este sonho. Deus só não realiza o sonho quando não é da vontade de Deus, porque Deus conhece o futuro. Deus conhece o futuro. Tanto é que Deus sabia que a terra iria passar por essa passagem ali de fome na terra, né? De escassez de alimento. Deus sabia disso, onde Deus colocou este sonho no coração de José, para que ele se preparasse. Deus não só colocou o sonho no coração de José, como Deus preparou José para ser um governador no Egito, né? Então Deus já sabia, e Deus não queria que seu povo perecesse, porque Deus havia dado uma promessa lá para Abraão. Então, a promessa de Abraão se cumpriu, porque qual que era a promessa que Deus fez a Abraão? Separar um povo para ele, que é o povo de Israel, né? Que é o povo de Israel. Então, essa promessa do Senhor, como Deus já havia prometido a Abraão, que iria através dele fazer um povo para ele, que é o povo de Israel, Deus não queria que esse povo perecesse, né? Se José não tivesse ido para o Egito, era perigoso o povo ter morrido de fome, né? Mas Deus preservou esse povo, tanto é que juntou esse povo lá no Egito, mesmo o povo depois virando escravos. Nesse tempo de escravidão do povo do Egito, o povo se multiplicou cada vez mais e mais e crescia, o povo virou realmente uma nação. Uma nação. Então, quando o povo virou uma nação, o que aconteceu? Deus tirou o povo do Egito e levou para a terra de Canaã, que é a terra prometida, e ali fez deste povo uma nação, né? As promessas de Deus, elas se cumprem no tempo de Deus. Deus sabe todas as coisas, então não desista de sonhar,
Nunca pare de sonhar, pois creia que Deus fará maravilhas através de você, não só com você, mas com todos os seus, com seus filhos, com toda a sua geração. Não desista, creia somente, creia que o mais Deus fará, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês hoje e todo sempre. Amém? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.